Bem-vindo à série de podcasts sobre o conteúdo de humanas do professor particular. Eu sou o professor Adriel Torres e hoje nós vamos ouvir um pouquinho sobre filosofia contemporânea e os filósofos esquecidos. Você sabe qual é o filósofo que conseguiu ser cancelado no século passado? Filósofo que foi importantíssimo para a construção do existencialismo e de todas as filosofias que criticam a razão moderna? Filósofo que consegue nos ajudar a criticar o uso da religião no Brasil atual? E também um filósofo com uma péssima atuação política? É dele que nós vamos falar hoje. O filósofo alemão, nascido do sul da Alemanha, Heidegger. Heidegger nasce no finalzinho do século XIX, em 1800 e pouquinho, no sul da Alemanha, numa cidade rural. Ele era de uma família católica e rapidamente ingressa aos seus estudos numa escola jesuíta sobre filosofia, onde ele vai conhecer Aristóteles e os estudos do ser. Logo depois ele continua e se muda para o centro da ciência na Alemanha. Ingressa na universidade e começa a ser assistente de um dos professores que estava estudando e construindo a filosofia da linguagem. O seu professor tinha ensinado para ele, ensinava toda uma filosofia, que é a filosofia da fenomenologia, na qual a realidade, na verdade, é algo escondido e ela se revela para nós por meio de aparições. E a linguagem é uma dessas aparições que revela a realidade. Só que, para o Heidegger, tinha um problema na filosofia moderna. O problema era acreditar que o sujeito, eu e você, somos separados do mundo. Uma das coisas que Descartes e Kant fazem é entender o mundo como a junção de sujeito e objeto, nós sujeitos e o mundo objeto. Porém, para ele, eu não posso entender o sujeito separado do mundo, e o mundo também não é objeto, porque tanto o sujeito como o mundo, eles se constroem mutuamente. Quando nós estamos na Terra, no mundo, nós construímos o mundo, e o mundo também nos constrói. Nós temos consciência que representa muito bem a época em que nascemos, muito diferente dos séculos passados. Isso que ele vai chamar de ser no mundo. Não somos mais sujeitos, mas somos seres no mundo. E o ser pode ser pensado, algo diferente também de Aristóteles. Eu posso, e é muito importante a gente se perguntar quem é esse ser, quem somos nós, e reconhecer que nós podemos nos pensar e por isso nos criticar, nos questionar, nos refazer. Para ele, tinha um grande problema na época dele, que ele, quando ele começa a escrever, já é mais ou menos 1920, 1930, que é o esquecimento do ser. Quando eu imagino que nós somos sujeitos e lidamos com um objeto, eu já parto do pressuposto do que nós somos dados, né? Que nós somos sujeitos, nascemos no mundo com capacidades de entender a realidade, como Kant diz, e a partir disso nós vamos conhecendo a realidade. Mas ele fala que, na verdade, é preciso questionar quem somos nós e como nos fazemos, porque se é um processo contínuo, se nós nascemos no mundo e continuamente estamos nos fazendo, podem ter processos negativos de fazer o ser. E para ele, o momento em que ele vivia era esse processo negativo. Aí vem uma grande crítica de por que Heidegger foi cancelado. Bom, nessa crítica de falar que nós somos seres no mundo, é importante reconhecer a nossa existência como um processo de lidar com o mundo. Ele até diz como um processo de habitar no mundo. Ele até vai chamar isso de essência humana. Então, né, abre todo um espaço para falar a importância de não só ter uma casa, mas de ter um espaço onde você pode cultivar a terra, onde você pode cultivar a vida, cultivar suas coisas, seus objetos, construir um lar, construir rede de relações com pessoas. Isso é habitar a terra. E habitar é um processo.
Habitar é um processo até de determinar quando você vai morrer e como você vai morrer, sempre controlando, tendo controle da sua vida, o que depois abre espaço para o Sartre fazer o existencialismo, falar que, por exemplo, quando eu vou reconhecer a minha liberdade, eu tenho que reconhecer a minha liberdade no mundo, ou seja, eu nasci numa família, nasci num país, nasci numa sociedade, que já me coloca alguns pressupostos. Porém, perante esses pressupostos, eu tenho liberdade, mas é preciso reconhecer eles antes. O Sartre resume isso numa frase muito bacana, que é: o que tu fez, importante reconhecer o que fizeram de nós, para poder pensar o que nós vamos fazer disso, o que nós seremos. Bom, nesse mundo em que o Heidegger vivia, ainda na Alemanha, no centro da ciência, a Alemanha tinha perdido a Primeira Guerra e estava numa crise econômica muito grande. E tinham dois polos que se levantavam como grandes potências econômicas. E potências econômicas que também se constroem em cima dessa lógica do progresso, de uma economia que tem que melhorar a cada dia, e de uma economia que às vezes coloca a economia na frente da vida. Isso para o Heidegger era esquecer o ser. Isso para o Heidegger era trocar fim por meio, porque na verdade a economia tem que estar a serviço do ser, porque o objetivo do ser é habitar a terra, é viver, é controlar a sua morte, e não a economia controlar a morte do ser. Então ele parte dessa crítica tanto ao capitalismo, a essa lógica técnica capitalista, como também a essa lógica do progresso socialista que tinha a União Soviética com seus planos quinquenais do Stalin. Ele vai criticar esses dois polos. E que partido nessa época criticava esses dois polos? O Partido Nacional Socialista, que é o partido nazista de Hitler. Então ele engaja no partido. E aí nós percebemos que quando ele fala de um esquecimento do ser, não é de todo ser, não é universal, mas é de um ser específico. Quando ele fala, e aí ele constrói toda a sua filosofia falando que é preciso um grande salvador, alguém que venha e chacoalhe a lógica do ser, que lembre o quão importante é colocar o ser acima de tudo, um ser que faça a gente pensar o ser de uma outra forma, né? Deixar de esquecer. E isso seria algo político também. E ele visualiza isso em Hitler. E aí nós vemos como esse colocar o ser acima de tudo não são todos, mas é um grupo muito específico. Logo depois que o regime nazista perde a guerra, Heidegger é como se fosse cancelado, só que muito mais sério do que é hoje. Não era um grupo de militantes que negavam as aulas do Heidegger, mas a Alemanha passa por um processo severo de proibição do nazismo. Obras dele foram caçadas, ele não podia mais dar aula. Basicamente ele ficou em silêncio, até que algumas pessoas até criticaram, porque achavam que ele tinha que ter o direito de voz. E aí nós ficamos nesse impasse hoje. A filosofia do Heidegger é completamente importante para criticar as ideias modernas que realmente trocam e colocam a economia na frente da vida. Quando eu estou imaginando que o sujeito é algo fixo, que a gente já nasce, a gente interage com o mundo, e nesse processo é só um processo de interação mesmo. A gente não se faz no mundo. Porém, a filosofia do Heidegger tem marcas muito nazistas. Tem excertos, principalmente esse quando eu coloco que a salvação vai vir por alguém que vai colocar o ser na frente de tudo. Um grande problema. Por quê? Porque eu coloco a figura de um salvador. E nós sabemos, principalmente no Brasil de hoje, que entrou e mergulhou no discurso de alguém que viria salvar a tudo, colocar a gente em cima de tudo, e nós vemos que essa figura do salvador não existe. Por quê? Porque essa ideia de perfeição humana não se realiza num humano errático, num humano que se realiza no mundo e tem a sua consciência, né, localizada, que não é uma consciência perfeita. Assim como aconteceu na época do Hitler, nós vemos hoje
que essa ideia de salvar a todos vai se fechando cada vez mais. Ela começa em salvar a todos contra um partido, esse partido se transforma num grupo maior. Hoje na epidemia nós vemos que é salvar a todos, excluindo idosos, hipertensos, diabéticos, e a gente vai vendo que cada vez mais se fecha esse grupo que será salvado. E nós vemos como isso é um uso político. Então, por mais que eu tenha uma filosofia que realmente marcou um progresso na filosofia, em muitas outras escolas, muito críticas ao nazismo, muito críticas ao colonialismo, né? Que é essa ideia de ver uma metrópole e uma colônia que eu subjugo, que é muito nessa ideia de, tipo, tem vidas, mas tem vidas melhores que outras, tem vidas mais importantes que outras. A vida do metropolitano é muito mais importante que a vida do colonizado. O colonizado tem que viver para sustentar o metropolitano. Todas essas lógicas que hierarquizam a vida vão ser muito criticadas depois por filósofos que foram alunos do Heidegger, que se inspiraram no Heidegger, na filosofia heideggeriana, como Hannah Arendt, o próprio Sartre, que vai se envolver muito com filósofos anticoloniais, como Frantz Fanon, que lutou na guerra pela liberação da Argélia. Só que por que o próprio Heidegger se encontrou e se associou ao nazismo? E nós ficamos nesse questionamento. E nós vemos como, por exemplo, o uso da religião hoje, que nós podemos encaixar realmente numa espiritualidade, em ideias sobre o amor, sobre o contato com o próximo, sobre o contato com o divino, como que essas ideias, que são boas e realmente a gente pode considerar um progresso na história do pensamento, são associadas com coisas como a falta de liberdade, o controle sobre as pessoas, o expurgo e a morte de grupos a serviço de uma economia ou de uma melhora no país. Como é que essa lógica é utilizada para hierarquizar a vida? E aí a gente tem que ter esse crivo. A ideia pode ser ótima, pode contribuir muito para a espiritualidade, para a filosofia, para a política, mas se ela hierarquiza vidas, se ela coloca na conta perder vidas para ter um ganho, nós podemos correr dessas ideias. E é isso um pouco que o nosso estudo do Heidegger pode nos ensinar. Não só uma filosofia boa e esquecida, que é essencial para a gente entender os próximos filósofos, e uma filosofia que eventualmente cai sim no vestibular, mas também um estudo de caso sobre como as ideias podem ter usos políticos desastrosos, por mais útil, boa e considerada pura. A religião é uma delas, e nós vemos isso hoje em dia.